and value are complementary management disciplines. They help each other. So without any further ado, let's move into the slideshow. You've already had an introduction to me. You already know that I work globally across the world, based in England. We also have people on the ground in Canada serving the Americas and in Australia for Asia Pacific. Our Predict software comprises multiple elements, including a database, a Monte Carlo analysis tool, a risk visualization tool, all ISO 31000 compliant. And we have customers worldwide, many of whom you probably recognize, considerable number in defense, infrastructure, utilities, and so on. Anyway, let's talk about risk management and earned value management and how they work together. So one of the tasks that I've been involved in with the ISO committee is to go through the whole of the new earned value guidance and look at how risk is discussed, make sure that everything is consistent in the way we talk about risk, but also write a little mini chapter on the integration between risk and earned value management. And basically it comes down to two elements. First of all, setting the risk baseline. So not just the earned value performance management baseline, performance measurement baseline, but to add risk into that. And I know Braga is going to talk later about, and he's an expert on risk analysis. I'll just cover briefly how important it is in setting the baseline to look at both cost risk analysis to set the budget and schedule risk analysis in order to ensure that you've got a correct time-based schedule. So those feed into setting the baseline. But one of the things that I think that I found most interesting in working on the guide is how little people seem to realise how important it is to put risk treatment actions into the baseline at the very beginning, because otherwise you don't have a realistic baseline, because it means that you're not actually planning to manage your risk. So we'll talk about that first, and then I'm going to come back and talk about when the project is actually running, how you need to consider the importance of maintaining the risked baseline. So let's have a look at the steps that we go through in earned value first. So I've got colour codes of green for risk and blue for earned value. To start off with, we set the baseline and then we perform and analyse the work. So this is a very high level view of the steps in the guidelines. And I think in the previous presentations you've seen, is it 37 steps of the earned value standard. In the guideline that we're writing, it comes down to 11 steps. So I've further simplified it just to give you an idea of the importance of the steps that you apply risk to. So you perform and analyse the work, you need to take management action, and you need to maintain the baseline. And that goes round in a loop all the way through the project. You keep on doing that, analysing performance, taking action, changing and reviewing the baseline in order to make sure that you're focused on the end product, the successful completion of the project. If you don't introduce risk at an early stage, then you're likely to have a very poor baseline in terms of its achievability. So one of the things we do, first of all, is we assess the uncertainty and the risk. Now, I've separated these into two different parts because uncertainty in projects and programs we generally consider to be the variability in the underlying estimates. So if you estimate a budget to be $10,000, but there's some uncertainty around that, it might cost less. It could cost just $9,000 or it could cost $15,000. It's a piece of work or something you need to do and it's going to cost money, and you need to consider the fact that you could do it for less money, but there's a good likelihood it will cost you more.
And then there's the other element, which is the risk. Now, the risk generally is associated with a probability and an impact, and something that may happen, it may not happen. So we've separated these out because generally the way you assess them is slightly different. And then the other important thing, as I said, is applying the risk treatment actions into the baseline. So that's at the early stage, and if you don't get a good baseline, you're not on a good footing to complete the project successfully. And then we also have, as we run the project, as we actually perform the work, we need to keep reviewing risks and the actions, the treatment actions, all the way through the project. So risk is applied at every step of the way. So those are the steps. I'm a pictures person, and so let's have a look at the way we draw the time-phased budget. So here's the typical view that you get in an earned value exercise, where along the bottom we've got the completion date of the project on the right-hand side, and the time through which we're going to do the work in order to complete it. And on the y-axis, we have the budget. So as we do the work, we spend the budget and we get to the X at the top and we complete it and hand it over, and we've spent the budget that we estimated. But of course, this doesn't take into account risk that we may be managing. This is why we take a view that the picture looks a bit different when you add risk on, because you need to add risk management reserve, the budget for known risks, which makes the budget large on the y-axis. But on the x-axis, we also need to consider schedule reserve. So management reserve is generally applied to budget, and schedule reserve is applied into, as it says, the schedule. And then there is a further element, because that's just for known risks. We need to consider the unknown risks, which are the emergent items that are going to come out through the project in the future. And things that every step of the way, we need to look for those emergent risks and consider what treatment actions we need to put into the baseline. And finally, that means that we could end up with a project where the budget is considerably higher and the length of the schedule or the delivery date is extended into the future. And that's a much more realistic view of the project. But we don't want to include management reserve in the baseline, because usually that just gets eaten up and risks still happen. So we keep it outside because the risks may or may not happen, and we only draw it down into the baseline when we need it and the risks materialise. So there are methods for setting the baseline. First of all, let's have a look at setting the budget. And for this, we do a cost risk analysis. To start with, as I said, we consider uncertainty. And uncertainty is generally defined by three-point estimates. And the three-point estimate allows you, using Monte Carlo simulation, to come up with a range of values for your budget. So this graph on the right-hand side is the project budget, and along the bottom is a range of outcomes you might possibly see as your outcome. And the black vertical line is the 80% confidence. So that's the value you've got 80% confident you'll be able to stay within if you were to set that budget at that level. But that's only based on uncertainty. We then need to consider adding in the risks. So when we add the risks in, it extends the potential budget you need to cover those risks out to the right-hand side. And you see here, we have what we call a tail. And that tail is rather a concerning picture, because it could completely blow your budget to the extent that the project is no longer viable and it no longer has the ability to achieve its return on investment. So what we need to do is to put some treatment actions in place and push that red graph to the left. So we push our budget back into a manageable level. That's where these treatment actions come in.
and we end up in the green area. So we still have uncertainty about how much budget we're going to need, but we now have more confidence that we're actually managing the uncertainty and managing the risk as well. So we've now set our budget on the basis of a confidence level. So this is something that management, senior management, needs to be able to grasp the information that you're showing them in this picture and understand that they need to decide what confidence they want for their project in terms of setting the budget. And then we have schedule risk analysis. And in this case, we have an extra step. The first step we need to do is make sure our project schedule is robust. So whether we're using Microsoft Project or Primavera or whatever tool we're using, we need to clean up the schedule and make sure it's properly logic linked. It's a sound schedule which you can apply analysis to. And then we do the same thing again. We apply task uncertainty. So in this case, it could be that something could take us 6 weeks to do, or it might take 5 weeks, it might take 8 weeks. We're not too sure, but we know we've got to do it. So we apply that uncertainty and we end up with a range of outcomes in the date we might be able to achieve in terms of the project finish. And you can also apply this to milestones. There's also risk factors and risk events, and this creates a bit more of an interesting picture because you see here the graph becomes rather bumpy and can look a bit strange. And that's because when you've got a number of very significant risks, then they can create a strange looking graph where we've got two different risk scenarios here. And once again, very important, you don't forget that you apply treatment actions to these and you bring the schedule and the milestones you're trying to achieve back into an achievable time frame. Okay, so those are the things that you do to set the baseline. And many people, planners, are using both schedule risk analysis, cost risk analysis. It's now very common. And my experience is that management do understand how to read those graphs if you explain in simple terms what you're looking at. So if we can start by setting the baseline as a realistic risk view of what your project's going to look like, that's a really major step along the way. But the next thing you need to do is you actually need to manage that baseline. And that is managing the management reserve and managing the schedule reserve, because you're going to draw down that budget when things happen. And you need to keep an eye on it all the time. So one of the things that you're going to do throughout the project is review your risks and actions. And you want to know, or in fact, senior managers are likely to be asking, what are the most significant risks and what are the most significant tasks in terms of the critical path, the things, the areas of the project that are going to be most likely to cause the project to overrun, not to hit your milestones. And that's also the case for costs as well. What are the most significant risks in terms of cost? The things that you're going to do throughout the process, alongside the performance measurement for earned value, where you're measuring how much have I done for how much budget within the time frame, you also need to ask the question, have the key risks changed? Are there any emergent risks? And you continue to review the ongoing threat to the project of these things. Does it mean that you need to re-look at the schedule, the logic, the budgets, and even now we're still looking at what are those treatment actions we need to do? Because anything you can do in advance of the risk hitting you, for example, it's too late once you've you've dug the foundation, built the walls, putting the roof on, to realise that there's a problem with the foundations. It's much easier to fix it at the time you're building or you're digging the foundations than when you've got the roof on. So that's really a quick summary of the things that you're going to do alongside your earned value
management process. All the way through the project, you need to review your risk, track how confident you are of achieving your milestone dates, looking at your budgets. Are you confident you're going to achieve your budgets? And are you keeping a very careful eye on what the big risk events and the drivers behind the uncertainty that you have that are going to hit you? The earlier you can identify risk, the better. So what are the benefits? Well, there are mutual benefits of joining together earned value management and risk management. First of all, let's look at it from the earned value side. Well, earned value relies on establishing an agreed realistic project baseline. And risk management allows you to challenge that baseline on the basis of what are the risks to the budget, costs, schedule, estimates, the risks, and you can then adjust your baseline and be much more confident that you can deliver it. Secondly, earned value management, part of the process, one of the steps it includes, I think it's step 14 in the big 37-step earned value standard, is to establish your management reserve. And that needs to be applied to your overall picture of what the project budget's going to be. And, risk management obviously is the way to do that. But one of the things you need to remember is that time costs money. So you don't just look at it purely as a budget management reserve. You also need to look at it as a schedule management reserve. That schedule reserve could mean that you've got to put extra budget in because you have what we call a marching army. It's a period of time where you've got to keep funding the project, all its overheads, because you're running late. So you're using risk management to help once again. So let's look at it from the risk management side. Risk management requires you to carry out actions in order to reduce the threats. Or indeed, we haven't talked about opportunities. By risk, I also mean opportunity. Threat, the negative side, opportunity, the positive side. So risk allows you to think innovatively about things you could do better, but ultimately you're not going to be able to manage the risk unless you carry out the treatment actions. And that's where earned value comes in, because you've got a baseline, you need to draw budget down into that baseline and make sure that you track those actions and ensure they're done so that you can be confident that you're managing your risks either by reducing the threat or exploiting the opportunity. Both disciplines help each other. So they both support establishing or creating the most likely successful project outcome. So earned value needs to constantly be looking at the estimate at complete. So revisiting it, whether it's once a month, however your time frame you carry out your earned value reviews, you need to generate an estimate at complete. And risk management is able to help you improve the quality and the certainty of that estimate at complete. Because it's not just extrapolating, it's actually taking an understanding of the project and the risks associated with it to get a really good quality view of where you're going. And finally, most importantly, both disciplines support decision making. So I hope that's given you a very quick overview of how you would look at risk and earned value together and how they support each other in giving you mutual benefit. So thank you for listening, and if anybody wants to contact me, there's my information there. So thank you. Mauricio, shall I unshare my screen? Yeah. Thanks, Val. Thanks for the presentation. Foi bastante interessante aí a gente poder ouvir essa aproximação aí que você colocou de forma bastante didática entre o EVM e o gerenciamento de riscos, né, onde que eles se conectam no âmbito do processo, né, do EVM,
Então, foi muito interessante. Agora a gente vai ouvir um pouco o Carlos Eduardo Braga falar um pouquinho de como é que é o trabalho dele, e ao final a gente debate aí, troca as nossas perguntas com vocês. Então, vou aqui apresentar o Carlos Eduardo Braga, que é engenheiro de produção pela FRJ e MBA em gerenciamento de projetos pela USP, também com MBA em ciência de dados pela PUC do Rio de Janeiro. Ele é certificado em PMP, né, Project Management Professional, e Risk Management Professional, são certificações do PMI, Project Management Institute. Ele é consultor em gerenciamento de riscos e apoio à decisão na Petrobras. Já ele tem 28 anos de experiência em gerenciamento de projetos e 18 anos de experiência em gerenciamento de riscos nesta empresa, onde desde 2010 é consultor em gestão de riscos e apoio à decisão. Ele participa ativamente no desenvolvimento de normas ligadas à gestão de riscos e gerenciamento de projetos, programas e portfólios junto à ISO e à BNT. Tanto a ISO 31000, ISO 21508, que a gente já citou aqui também. Ele participou do comitê diretivo do Project Management Institute para desenvolvimento da certificação de Risk Management Professional e coordenou o desenvolvimento da norma da BNT de gerenciamento de riscos em projetos. Então, Carlos Eduardo Braga, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação e vamos ouvi-lo aí com toda atenção. Valeu, obrigado pela apresentação, Maurício. Parabéns pela apresentação, muito interessante. Se a gente tivesse combinado, eu acho que não seria tão... Então, assim, eu tentei fazer uma representação, né, não falando tanto de gerenciamento de risco puramente, né, mas tentando colocar dentro de uma visão de negócio, né, e planejamento de projetos. Né? Então, a gente está falando do início de projeto em que alguém está olhando uma necessidade do negócio, tem uma ideia, quer transformar isso, né, em um produto, um processo para gerar algum benefício para a empresa. Então, isso dá o start desse processo, né, que ele vai, através de um trabalho de planejamento, né, definindo o quanto que eu planejo gastar em tempo, em recurso, e, como a Val falou também, eu tenho certas imprecisões nas minhas estimativas. E eu tenho ferramentas de simulação que permitem que eu consiga enxergar essa incerteza olhando o overall risk, né? E o resultado que eu espero só com a minha imprecisão, né? Ou seja, eu estou fazendo um planejamento mais robusto, colocando essas variações e gerando um cenário inicial do projeto, né? Como o Val comentou, o baseline principal. Você tem a parte de análise de risco, né? Eu não vou falar muito do processo de gerenciamento de risco, mas quando eu falo em risco aí, eu estou falando em identificação dos riscos, análise qualitativa para identificar os riscos mais importantes, e você associar ao risco, e aí já começa o ganho de você ter um trabalho forte na aplicação do EVM desde o início do projeto, né? Em entender quais são os pacotes de trabalho que você vai medir e quais são influenciados por cada tipo de risco. Então, foram representados pela Val com aqueles raios, né, são aqueles eventos de risco que tem probabilidade de acontecer, e se acontecer vai provocar um impacto. Uma etapa seguinte, que é o compromisso aí do gerente do projeto, na minha visão, que é eu vou medir qual é a minha exposição, qual é o pior cenário se eu não fizer nada e aceitar todos os riscos. Mas o que eu quero ter compromisso com a companhia, o gerente de projeto deve ter como compromisso, é o tratamento dos riscos. Como eu reverto diminuo o impacto, reduzo a probabilidade daqueles riscos e trago aquilo para algum valor dentro do que é o conceito do apetite a risco dentro da companhia. Feito esse tratamento, eu vejo até onde eu consigo trazer esse projeto de volta, né, para o meu controle, e eu avalio a questão de necessidades de contingência que vão me dar previsibilidade. Obviamente que eu tenho que fazer uma nova avaliação, e por isso esse ciclo volta à necessidade do negócio, que é no sentido de, com essas contingências, o projeto ainda é interessante para a companhia, né? Então, eu fiz uma exemplificação, né, do que seria esse caminho.
Então, a gente tem o início de tudo, né, que é alguém tem uma identificação de necessidade, o que eu preciso desenvolver, eu preciso de um novo porto, eu preciso de um novo carro, né, o que eu preciso gerar como benefício para a companhia. Então, eu tenho uma necessidade que eu quero transformar isso, materializar isso. Né? A partir daí, o que eu faço? Eu vou entender como eu construo, né? E aí você vai definir as atividades que fazem parte, quais são os pacotes de trabalho, quais são as entregas que eu vou ter para conseguir realizar esse produto, e eu vou começar a ter uma percepção de quanto tempo eu levaria para concluir aquilo, né? E quanto isso me gastaria de tempo. Então, eu vou ter ainda uma visão determinística. Eu simplesmente estou fazendo aquele Lego, né, de colocar uma atividade depois da outra, vendo quanto tempo eu consigo fazer aquele projeto e quanto isso vai me consumir de recurso. Então, essa é a primeira etapa. Eu ainda não estou tratando, por exemplo, o nível de maturidade dessas informações, né? A questão de você ter processos que têm diversos pequenos riscos, né? Utilizou o termo incerteza. Eu gosto muito de caracterizar isso como incerteza. São diversas causas pequenas que você não consegue eliminar individualmente, mas você acaba trazendo para dentro do seu modelo através de uma variação. Né? Tem aquelas curvas de maturidade da ACE. Você fala que na fase 3 você tem menos 10% e mais 15% de variação nas suas estimativas. Então, você trazer isso para o seu cronograma e testar, né? Aqui ainda seria o determinístico, né? Uma curva, né? Seria a curva S, né? O quanto eu vou gastar de recurso à medida do tempo e quanto tempo vai ficar pronto o projeto. Então, eu passo por essa parte probabilística. Eu vou fazendo essa análise de aonde eu tenho incerteza nessas estimativas e vou trazendo, através dessas distribuições normalmente triangulares, né, que você tem um valor pessimista, otimista e mais provável, e você vai montando o seu cronograma, trazendo esses modelos e jogando numa ferramenta de simulação que ele vai te dar o overall risk do projeto. Né? O que é interessante aí é que você já começa a perceber o impacto de você ter muita atividade acontecendo em paralelo. Né? Quanto mais paralelismo, ou seja, quanto mais crashing você vai fazendo, quanto mais apertado fica o seu cronograma, maior a sua exposição ao risco. Né? Então, isso você já começa a perceber até na sua estratégia de planejamento os efeitos desse tipo de ação. Tá? Mas aqui a gente não está falando de risco em si, são basicamente incertezas. Então, quando você simula, o que acontece? Eu tinha o meu plano, que é a linha verde, e eu simulei só em cima de incerteza, considerando a variação em algumas etapas que eu tenho um detalhamento mais firme do projeto, alguns eu tenho uma informação menos precisa, né? Eu tenho alguma dúvida da quantidade de válvula de alguma parte da unidade. Então, eu coloco essas variações dentro do meu modelo e simulo. Esse conjunto de bolinhas aqui, na verdade, são as para onde eu iria, considerando 90% de probabilidade, olhando prazo e custo, né? E ainda sem risco, só olhando a incerteza. O que eu consigo obter aí? Né? Eu fazendo o scatterplot, aí seria essa região verde, de eu conseguir concluir o prazo dentro do custo planejado e dentro do prazo planejado, só olhando a incerteza. Tá? Então, você tem aqui a sua precisão, né, que seria olhando aquela curva de probabilidade acumulada para prazo, que seria aqui o eixo X, você tem 27%, e 59% de custo. Então, você já começa a ter uma leitura do grau de precisão que você está usando no teu modelo. Ou seja, uma forma de você até medir a questão da eficiência desse teu planejamento, né? Se precisa ter mais maturidade, desenvolver um pouco mais o projeto para ter esse resultado um pouco mais firme. Mas é parte do planejamento.
passa depois a olhar muito mais para a questão dos riscos, né? E aí eu estou falando realmente, são eventos de risco, são eventos que, se acontecerem, né? Ou seja, eles são eventos futuros, tem uma determinada probabilidade de acontecer, e se acontecer, ele pode impactar prazo, custo ou prazo e custo. Então, eu tenho que identificar esses riscos e representar eles dentro do meu cronograma. O objetivo aí é você enxergar qual é o grau de risco, né? Qual é a exposição do risco do projeto. Então, você está olhando ali um pouco o que você vai ter, ou quanto de esforço você vai ter que dedicar para desenvolver os seus planos de tratamento, para tentar trazer de volta para dentro de níveis aceitáveis o teu resultado. Tá? Usando aquele mesmo exemplo, o que eu fiz? Eu rodei, então, se vocês repararem, os resultados estão mais espalhados, né? Ficaram até um pouco mais deitados. A curva tem alguns movimentos mais fortes, né? Eu tenho aqui um risco que ele impacta muito prazo e pouco custo, e o que acontece também, né? Como eu estou falando em cronograma com recurso, eu levando mais tempo, eu vou alocar por mais tempo o recurso, então eu acabo também gerando um aumento de custo. Tá? Então a gente começa a enxergar aonde isso pode me levar. Né? Então aqui já estou olhando não só a incerteza, mas estou acrescendo essa incerteza, os riscos principais que foram identificados ainda sem tratamento. É muito para olhar, porque quando a gente faz a qualitativa, a gente mapeia os principais riscos, mas esses riscos eles ainda estão um pouco fora de contexto. Você está olhando a dificuldade de obter o risco de não conseguir um licenciamento, ou a capacidade de uma estrada para levar determinado equipamento. Então, esses eventos de risco, você está considerando, você ainda não está tratando, você está só ponderando e colocando eles dentro do modelo. Tá? O objetivo aí é o seguinte, é você identificar aqueles riscos qualitativos, quando colocados dentro de uma atividade do cronograma, ele pode ter um efeito multiplicado. Então, você tem um risco, que é um risco que você qualificou como probabilidade alta, impacto alto, e ele atua sobre uma atividade que está no caminho crítico, ele com certeza ele vai fazer um grande estrago para você. Então, você consegue tirar, né, a Val mostrou com aqueles gráficos de tornado, quais são os principais riscos que impactam o teu cronograma, mas com a visão que você está medindo o resultado de impacto, né? Da mesma forma enxergando quais são as atividades mais expostas do teu cronograma a esses riscos. Então isso ajuda na questão de você priorizar o ataque. Quando eu jogo, né, dependendo aquela bola, né, geralmente o pessoal chama de futebol, mas é a bola não nosso soccer, né, do nosso futebol, mas é aquela bola de futebol americano, mais ovalada. Então você vê que, considerando o risco, a tua chance de atender prazo e custo caiu para 5%. A de prazo caiu para 10% e o de custo 29%. Então passa um cenário muito ruim. Agora, não quer dizer que você vai sentar e esperar isso acontecer. Então você vai olhar os seus riscos, né, a parte qualitativa, os riscos que você identificou, a consideração de onde eles estão acontecendo no teu cronograma, e você vai traçar os planos de ação, né? Qual é o tipo de tratamento que eu vou fazer? Eu consigo eliminar aquele risco? Eu consigo modificar o escopo e excluir? Eu adoto uma tecnologia A ou uma tecnologia B, que eu tenho um conhecimento melhor. Então, eu vou tentando eliminar esses fatores para fazer com que a minha curva, né, no caso, a vermelha, que seria a disposição, né, que eu estou considerando todos os riscos, eu tenho um ganho, né? Então eu estou trazendo de novo naquele modelo o quanto eu consigo diminuir de probabilidade de risco acontecer, ou o quanto eu consigo diminuir de impacto se aquele risco acontecer. E aí eu rodo novamente a simulação. Então eu consigo verificar o quanto eu consigo trazer de volta para perto do meu planejamento essa curva, né? Então a gente teria aqui a curva determinística, que ficou faltando aqui, que seria alguma coisa mais aqui no começo, e quando eu olho a minha exposição, eu estou mostrando a curva vermelha, eu estou vendo que, olha, eu consigo trazer de volta essa curva verde, para essa curva verde, só com o que eu pretendo tratar de risco, né?
E aí é que é a parte mais interessante. Essa é que é o compromisso do gerente de projeto. Né? Ele tem que estar comprometido não só com o planejamento, obviamente, mas em mitigar os riscos e fazer com que, no pior cenário, ele chegue naquela curva verde, que está com os resultados mitigados. Obviamente, nem todos os riscos a gente consegue tratar e reverter. Então, aí, o que eu fiz? Apresentei as duas curvas em separado, né? Então, eu tenho um cenário em cima de prazo, olhando a duração do projeto. Então, eu tenho a curva preta, que é a minha curva de exposição aos riscos, e a minha curva seria vermelha ou laranja, que é o quanto eu consegui trazer de volta ao aplicar os meus tratamentos. Obviamente que isso ainda é uma estimativa, a gente está falando ainda em planejamento. Né? Por isso que eu falo, é o compromisso que eu vou assumir ao implementar esse projeto. Eu vou correr atrás disso, em botar em prática esse plano de resposta e monitorar, e aí entra também a questão do EVM, ajudando a ter um controle mais firme do projeto, né, ter ele mais na mão, e você corrigir os rumos onde necessário. Você vê que a curva de custo de baixo, o ganho já foi menor. Eu tinha menos ferramentas ou menos formas de tratar o risco para diminuir ou a probabilidade ou o impacto em custo daqueles riscos. Ok? Aí mostrando da mesma forma, né, o scatterplot, que é no eixo horizontal, eu estou vendo a curva de prazo e no eixo vertical eu estou vendo a curva de custo. O ponto amarelo é o meu plano determinístico. Então, aquele é o meu resultado do projeto. O que acontece? Eu tenho uma probabilidade baixa ainda. Ele está me dizendo que, olha, mesmo tratando os riscos, eu só consigo, em 13% dos cenários, conseguir completar ele dentro do prazo e do custo. E aí entra a questão da necessidade de uma contingência. Né? Como é que eu vou proteger isso? Porque uma das coisas que a gente tem que preservar é a questão da previsibilidade. Quando você está falando de diversos projetos, você tem que ter uma proteção para o caixa da companhia. Né? Então, a gente trabalha com uma contingência que vai dizer o seguinte, olha, até aqui você tem força, né? Você cria um colchão de tempo e um colchão de dinheiro para te proteger desses eventos de risco que você pode não conseguir, ou o teu plano de resposta não vai ser tão eficaz, de alguma forma pode ter algum risco que você vai identificar mais à frente do projeto, algum outro desvio. Então, ele ainda fica dentro dessa contingência. Então, o que você faz? Nesse caso aqui, né, eu peguei uma situação em que, olha, eu quero atender, ter 50% de chance, pelo menos, de atender prazo e custo. Então, para eu ter esse percentual, aí eu faço um trade-off. Né? O que é mais importante para mim? O meu projeto é foco em prazo ou é foco em custo? E aí eu faço esse ajuste em cima do manter os 50%, mexendo no eixo da percentual de intervalo de confiança para prazo, né, que seria 59%, e de custo 69%. Então, o que eu estava falando de 1.331 dias, eu estou falando de uma contingência aí em torno de 48 dias. De custo, uma contingência falando aí de 16 milhões. Então, o que o gerente de projeto vai fazer? Olha, os meus riscos são esses, a exposição do projeto é aquela curva horrorosa, eu consigo tratar parte desses riscos, então meu compromisso é trazer o meu projeto de volta até esse 1.331 dias e 290 milhões, mas se a gente quer trabalhar com um pouco mais de previsibilidade, verifique como é o teu modelo de negócio, né, a tua viabilidade para contingência de 50%. Então, trabalhar com 1.379 e 306 milhões. Se dentro dessa condição o projeto ainda é interessante para a companhia, ele seguiria para a execução. Né? Se não for, você vai ter que começar a analisar escopo, o que pode ser simplificado, eliminado. Eu antes de, quer dizer, em paralelo, né, quando eu comecei a trabalhar com risco, eu trabalhava muito também com a parte de Value Improvement Practices, né, que são práticas de melhoria de valor. E exatamente o lado é muito parecido com a visão de gerenciamento de risco, só que olhando oportunidades. Né? O que você pode fazer para construir mais rápido e mais barato? Então,
coisas do tipo, se você tem problema de condição climática, alugar cobertura para proteger e você permitir que o trabalho funcione de uma forma mais produtiva. Então, essas coisas aconteciam e você identificava as práticas para otimizar o projeto. Então, desde que você faça essa análise de risco, desde as fases iniciais do projeto, você tem essa oportunidade de ir trabalhando o teu escopo e ajustando para que ele chegue no nível que faz sentido para a companhia autorizar a execução. Tá? É o que eu estava falando. Fechou o pacote, né? O quanto você consegue mitigar, o quanto você está pedindo para a organização te autorizar de contingência, você leva para aprovação. Se houver o acordo da companhia e ela decidir, olha, realmente o projeto faz sentido nessa condição, a gente segue para a execução. Tá? Então, eu só discuti, só peguei mais essa parte de planejamento inicial do projeto. Essa parte de execução é onde realmente o gerenciamento de risco dá resultado, né, que é exatamente no dia a dia da obra, implementando esses tratamentos de risco, né, e obviamente você olhando se novos riscos surgem, tendo esse controle do projeto, e aí entra o EVM como uma ferramenta que é extremamente interessante nesse sentido, de você entender o que você está entregando, que forma você vai planejar a entrega desses pacotes, como você vai medir, e medir de uma forma mais eficaz, porque um dos trabalhos que a gente tinha muito, né, inicialmente nos projetos, era, obviamente, a Val falou disso também no início da apresentação dela, é a robustez do planejamento, é a qualidade dos cronogramas. Você tem que ter uma série de condições para que o cronograma faça sentido, senão ele é um calendário. Então, você tem que ter essa percepção da lógica, do diagrama, né, de sequência das atividades fechado. Então, tudo isso é importante para você começar a ter o planejamento na mão, né, e ao longo do projeto, você vai olhar novamente o gerenciamento de risco, mas ele, como trabalha com evento futuro, eu tenho que saber o que ainda falta fazer. Então, eu preciso ter claro exatamente isso. Quais são os riscos que já passaram, quais atividades já foram concluídas e eu tinha algum risco previsto para acontecer, ou as minhas ações funcionaram e não deixaram o risco acontecer, ou mesmo que ele tenha acontecido, os impactos foram diminuídos. Como é que eu remanejo esse caixa para frente? A minha necessidade de contingência, né? Teoricamente, a contingência é para proteger de riscos. Se o risco não acontece, você teria que devolver no final do projeto, sobraria algum caixa. Então, esse dia a dia de projeto, né, é que entra muito o EVM como essa ferramenta para fazer esse mapeamento. E aí, só para finalizar, eu botei alguns pontos, mas olhando essa parte de execução e controle. Né? Lembrando, né, que o gerenciamento de risco é um processo contínuo e cíclico, né? Então eu tenho que periodicamente rodar aquele processo de identificar riscos, qualificar, jogar de novo no modelo, e aí eu preciso ter um modelo sempre atualizado com relação ao avanço físico, né? O quanto eu já fiz, quanto eu já entreguei, porque eu tenho que olhar sempre a duração remanescente, o que falta para fazer, quais são as atividades que faltam entregar. E ele começa desde o início do planejamento, que eu comentei, né, que ele trabalha sempre com eventos futuros, então eu preciso ter sempre ajustado isso que falta fazer. Né? Eu já tive projetos em que eu trabalho, seria quase como um PMO, né? E eu verifiquei que havia projeto que não usava avanço físico praticamente. Ele ficava rodando sempre a mesma análise, então você vai ter sempre o mesmo resultado. Não faz sentido. Então, você ter, né, e aí a questão até de migrar para algumas ferramentas que são mais rigorosas com relação ao controle do projeto, né, e você tendo uma metodologia como o EVM suportando esse nível de controle, vai ajudar muito a qualidade da análise de risco, né, porque senão a gente entra no garbage in, garbage out. O que eu recebo de informação ruim, eu vou mostrar, eu vou apresentar uma curva, mas aquela curva significa alguma coisa? Né? Se eu não tenho um planejamento com lógica, se ele não faz sentido, eu estou fazendo simplesmente uma curva, né? Não vou
não vou ajudar nada o gestor. A questão do resultado prático, né, durante a execução, que é exatamente você estar monitorando esses riscos, avaliando se existem gatilhos que possam te indicar que um risco está próximo, né? Então, você está rodando isso com a tua equipe sempre no dia a dia, isso passar a ser sangue do planejamento, a ser sangue do pessoal que fiscalização de contrato, né, que está acompanhando a execução. Que mais? Acompanhar o avanço das atividades, recalibrar o modelo. Basicamente, é muito em cima disso, né? Eu reajustando ao longo, em função do que acontece, né? Do quanto eu avancei, do que eu ganhei, gerei de valor dentro do meu projeto. Tá? É isso aí, gente. A minha intenção era fazer um pouco dessa provocação, trazer um pouquinho da minha visão aí do como tratar o gerenciamento de risco. Né? Normalmente, eu não uso nem esses gráficos de fluxo de caixa, né? Eu olho mais o prazo e custo separado, mas eu acho que é interessante quando você cruza as duas informações e enxergar aquela visão do qual é a chance de você atender os dois fatores. Né? Tem algumas metodologias que já estão trabalhando Joint Cost Estimate, que trabalha já com a questão de você fazer a estimativa do projeto com as duas variáveis de uma forma bem mais integrada. Né? Então, essa era a minha mensagem. Maurício, você puxa aí? Ótimo, Braga. Muito obrigado aí pela sua exposição. Ficou interessante mesmo, vocês não combinaram, mas acabou que vocês conectaram um pouco as apresentações, a Val falando exatamente da forma de você trazer os riscos de volta ao planejamento, né? Assim, quando você realmente faz essa estimativa mais precisa dos riscos, e como é que você trata esses riscos e traz ele de volta para uma curva mais interessante, e foi exatamente o que você tentou tratar, mas no âmbito de business case que você faz junto à Petrobras. Então, vou tentar explorar um pouquinho com vocês algumas questões que vocês comentaram, e aí eu queria ouvir. Então, vou fazer uma primeira pergunta à Val, que, enfim, quando a gente olha a metodologia mesmo do EVM, e você mostrou isso logo no início da sua apresentação, você falou da reserva de gerenciamento, que é aquela reserva que não está dentro da linha de base do projeto, né? Você coloca lá a reserva de gerenciamento acima. Mas você cita uma reserva de gerenciamento para riscos emergentes, né? Você colocou até uma segunda camada ali. Eu queria saber, que você explorasse um pouquinho mais essa lógica da reserva de gerenciamento e a reserva de gerenciamento para riscos emergentes, se no final, se na sua análise, por exemplo, no âmbito de monitoramento e controle, no planejamento do projeto, né, você junta essas duas camadas numa camada só, como é que isso se dá se você analisa ela de forma assim separada? Só você dá uma explicação um pouquinho melhor sobre essa lógica. Okay, that's a really interesting question, and I think it depends on the organisation and what kind of governance structure you have. And by governance, I'm talking about how do you actually manage your management reserve. If you have rules in your organisation that mean that you need to have a higher level of authority over releasing management reserve, then often that extra level of budget is held up at maybe the programme level. So if you think of multiple levels in your organisation, so you'll have project governance at the top, then you'll have the program level and then the project level. Now, some organisations release the management reserve or give the management reserve to the project manager to use without having to go to a higher level of authority, but they don't give any emergent budget to the project manager. It may well be that emergent risk has to go to a higher level, say, program, and it forces a more a different way of thinking. So I think it's more about how the project actually goes through the process of thinking through risks. Too many projects don't even identify emerging risks. They tend to leave them
until they just hit. My concern is that a lot of projects use it as an excuse because we didn't see that coming. And in my view, I strongly believe over the very long time I've been working with large projects that there's almost never a risk that somebody could not foresee. So I'm not sure that the unknown unknowns, there's probably not that many of them. So it's really, I think the answer is it's really all about how you manage your management reserve, how you make decisions, who do you want to actually give immediate authority to draw down budget, and what do you want to hold back. And there is a benefit in holding budget back at program level, because then you can share that budget across multiple projects. Muito obrigado. Só uma questão do esclarecimento assim, também em relação a esse tema. A questão dos riscos emergentes, como você acabou de falar, que muita gente não considera, né, os riscos emergentes quando você faz essa análise na execução dos projetos. Eu queria saber como é que você vê hoje, você que atua de forma global aí, com vários clientes diferentes, em diversos níveis, projetos mais e menos complexos, como é que eles lidam com essa questão dos riscos emergentes? Isso está hoje na pauta de ser considerado nesses projetos ou ainda é uma coisa que você vê de forma incipiente? I think it's only the most mature projects that do it well. Mostly organizations only have one contingency budget. And I think that you need to have a higher level of maturity and a certain level of culture in the organization, of trust, to have those different levels. And one of the rules around emergent risk is that you can't just think of a number and put it in. You still have to have a justification for emergent risk. So it still has some rationale. Sometimes it could be just because typically a project with very high technical risk will have a level of technical problems, but you may not be able to define exactly what those problems are, where they're going to happen, at what time they're going to happen. And so you do need a level of extra budget, but it has to be justified. So even if you put emergent risk in, it isn't just a pot of money. It still has to have a rationale. And that's where I think that that's why it's only the more mature organizations that do it, because let's be honest, risk is almost always an afterthought. It's done after everything else. There's never enough time. And so corners are cut, boxes are ticked, and it's only the really, really risk intelligent organizations that are getting on with thinking about risk at a very early stage. So I think it's mostly about that level of maturity and understanding and having a rationale for it. Obrigado. Braga, fica à vontade se você quiser fazer algum comentário. Eu ia comentar exatamente que esse é o ponto, né? Como é que você faria antecipadamente? Porque uma coisa são você rodar a análise de risco ao longo do projeto e estar revendo, né, as atividades que estão pela frente. Se olha, a inflação aumentou mais do que o esperado, né? Reagir a alguns riscos que vem alguma eleição aí, então pode ter algum resultado inesperado. Então você começa a se proteger, mas ao longo do projeto. Mas, de qualquer forma, você já está trazendo isso para unknowns, né? Você consegue delimitar aquele risco. A dificuldade é realmente pensar em algo emergente, um pouco fora da caixa, acaba sendo alguma coisa que tem que eu imagino, tá? Que seria algo muito mais estratégico, né? Como você falou, você está falando do risk intelligence, você enxergar cenários. Então eu posso ter a minha visão de futuro com o cenário A, B ou C. E aí, em função de cenário A, B ou C, eu vou trabalhar uma reserva de caixa para toda a minha carteira de projetos ou para o programa. Né? Isso é uma gestão interna da companhia.
né? Ou seja, ele realmente não é um valor que está entrando na análise de viabilidade do projeto, mas é um trabalho da organização em se proteger para que eventuais cenários se concretizem na frente, eu consiga realizar aqueles benefícios a que eu me propus. Né? Então, é um trabalho um pouco mais, um pouco diferente. Né? Eu não acho que seja muito mais estrutural e nem tanto ligado a projeto. Né? Eu vejo muito essa questão. Você começar a trabalhar com visões de futuro, cenários de futuro, e estruturar como você vai agir de formar um maior grau de aversão ou de apetite ao risco, né? E aí eu vou ter um caixa maior ou menor para me proteger desse futuro que pode acontecer. Né? Não é uma receita fácil. Oh, some comments about that? Yes, I totally agree. I think that the other thing that perhaps we need to consider as well is that the two phases of risk management. One is setting the baseline, and the other is actually running the project. And you need to think about emergent risk at the very beginning when you're setting the baseline, when it's going to be very vague. And, like you were saying, Braga, things like, an election may be coming up. And so scenario analysis is really important because it's about being ready to make decisions during the project quickly. Because, again, time is money. And if it takes you a long time, if it's like... turning an oil tanker around in the middle of the ocean and it takes a mile to do it, then you really are losing time, losing money all the time you're not making that decision. So if you think of those scenarios, so, I think it's a really good, it's the point you made, Braga, multiple scenarios, think out of the box, and make sure that budget is not being hijacked for other things. You have to, throughout the project, you have to justify drawdown of budget. I didn't show that in my slides, but it's another extension during the project. There has to be a robust mechanism for taking risk out of the risk budget, and then you move it from emergent risk to known risk, and then you move it from known risk into the baseline as a mitigation or a response action. And if you don't, and that's where own value helps risk, because you can do a rigorous process of drawing that down. And throughout the project, you can then measure how fast am I consuming my risk budget. The faster you're consuming it, the more worried you should be, because if you can't determine in advance exactly how fast the risk budget is going to be used. So there's a level of management, there's a management of sort of art rather than science about drawdown of risk budget. But you pretty much know as a management team whether it's being used too fast. So it's having those two levels of budget is helpful, because you can see how much risk did we not even think about, and how much of the risk that we did know about is being consumed. Okay. Então, deixa eu passar algumas perguntas aqui da audiência. Tem uma pergunta aqui agora para você, Braga, que eu vou ler aqui da forma que está, você interpreta aí de acordo com a sua apresentação. Ele pergunta assim, é o Jonas, o Tílio, que fez a pergunta: quando seria o nível de confiança razoável na otimização do JCL P70? Ele falou, P90 me pareceu um pouco agressivo. Eu queria que você comentasse. Não tem uma regra clara, né? Vai muito do perfil do projeto, né? Se você tem um projeto que é meio, vamos dizer assim, difícil falar, mas é um projeto quase que rotineiro ou com tecnologias conhecidas, você pode estressar um pouquinho mais e trabalhar com um apetite a risco maior. Então, você reduziria esse teu P, né? No caso de você ter uma tecnologia nova, um projeto inovador, obviamente você vai tentar trabalhar com precisões maiores, né?
Obviamente que a questão de você trabalhar com precisões maiores é que você está se protegendo mais e colocando mais tempo e mais dinheiro no projeto, né? Então vai muito dessa questão da complexidade de cada caso, né? Não tem uma regra geral, não. O pessoal tem uma ansiedade muito grande, fala em P50, P80, P75, mas aí é muito ao gosto do freguês, né? Qual é o apetite que você tem para risco, né? E obviamente que esse apetite tem que casar também com o perfil do projeto, né? Um projeto muito complexo, pouco complexo, é um programa, né? Então, em função disso, tem que balizar, né? Mas obrigado pela pergunta. Realmente eu ainda não consegui achar uma resposta objetiva para isso, né? É muito em cima de trade-offs, né? Tentar ser razoável no sentido de o que é o risco, né? Ônus e bônus. Tentar equilibrar essas duas partes, né? Espero que tenha ajudado e não confundido mais. How do you want to comment something? Can I give an example? Because I agree with you, Braga. When years ago, I used to be fairly prescriptive about telling people, you should use 80%, use 90%, But I learned a lesson when we worked with the Australian firm Bovis Lendlease, who built the Athletes Village for the London 2012 Olympics. And that was fraught with a lot of problems because they started building the Olympics. The Olympics happened just after the 7/7 bombing in London. Security caused huge problems with both the design and the costs. Then there was the 2008 credit crunch, and the whole premise of the entire Athletes Village was completely undermined. So it was a huge, from the get-go, they planned and budgeted, and then it all went out. It had to be completely replanned. But one of the things that I was really impressed with was working with the team. Every month, they used 100% schedule confidence as their challenge. And I'd never heard of anybody using 100%. And I always said, well, it doesn't exist. 100% is nonsense. But every month, the management team required the project to reschedule, to bring the project back to 100% confidence, and explain what they had to do, how much it cost, what they did, why they'd done it that way. And they delivered the Olympics. They delivered the Olympic Village 2 months earlier than they had to in April, before the school games in May. And even though the Olympics didn't actually start till August, so they really nailed schedule. So I don't think there is any confidence that you should say is right or wrong. It's like you said, Braga, it's all about the context of the project. Yeah. With the Olympics, they were petrified that it would be another Wembley Stadium in London, which was a disaster. They were so worried about it, they absolutely went right 100% confidence. Don't try to do any different from that. Mm-hmm. Bacana. Só vou ler um comentário aqui, porque em relação à pergunta anterior, que a gente está falando de emergent risk, desculpa, que a Rebecca Winston fez um comentário aqui sobre isso. Eu queria colocar, antes de ler as demais perguntas, eu vou ler em inglês da forma como ela colocou aqui. Ela agree emergent risk needs to be considered at the beginning of the project, but we need to reconsider them on a continual basis based on both internal and external environmental factors through not only scenario analysis but stakeholder engagement beyond that. E aí fica à vontade se vocês quiserem fazer também comentários. I agree. Stakeholder. The thing about risk is you have to have a completely open mind.
don't close your mind to anything. Otherwise, it's that's going to trip you up. So stakeholder listen to everybody. I worked with a company once where we did an analysis as part of an annual assurance exercise. And we said, okay, we're going to not call risks. We're going to call them challenges, or call them. We decided to try to use different language, and they identified a risk with one of their facilities that turned out to be a national security risk that came from somebody a very long way down through the company, and it was because they just went, right, we just want you to all talk about these things. So it's not just stakeholders. It's not just thinking scenarios. It's not just the experts. Ask everybody, but you have to find a way of containing that, because otherwise, it's you still have to capture that information. Mm-hmm. Being a good risk person is about being curious about everything. So yes, I agree. Manda aqui abraço para a Rebeca. A Rebeca esteve com a gente no primeiro dia do painel. A Rebeca representando o CPM, o College of Performance Management, que é nosso parceiro aqui nessa série de webinars. E obrigado, Rebeca, pela pergunta, pela participação e pela colaboração conosco. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui para você, Val, do Posse, que ele coloca duas perguntas aqui para você. Eu vou ler a primeira, ele também deixou em inglês, então vou ler da forma como ele escreveu aqui. You showed cost and time considerations for risk analysis. What about productivity and CPI risk behavior on EAC? Braga, did you want to answer that first, or would you like me to go first? No, go ahead, please. Okay, all right. I think this is where you really need to think about how the integration and the interfacing of risk and earned value work best. And one of the things that I found when I first started working with earned value experts was that I knew so little about how projects and project control actually worked. And I thought I understood projects, and I really didn't. With risk, I think one of the things that we have problems with is there are so many variables we're trying to deal with. You kind of have to cut down the amount of dimensions that you're trying to deal with. And I see productivity and resource risk really as being something that, from a risk point of view, you have to nail something. You've got to nail scope. You've got to nail. You've got to say that the underlying planning process deals with productivity. The earned value process deals with productivity. If you want to add risk on top of that, then you can apply risk factors. So risk factors, for example, to labour costs, risk factors to skills shortage, risk factors to the sort of problems that we're having at the moment, which I see as sort of underlying uncertainties to the whole project. So you then apply risk factors across masses of similar work breakdown structure items. But then you leave the earned value process to actually measure all of that, because trying to measure that with risk when you've also got cost moving all over the place and your budget and schedule is very difficult. Braga? Não, sem comentários. Então vamos em frente. Tem outra pergunta aqui também do Posse, mesmo Posse que fez essa pergunta anterior, aí eu falo para os dois. Ele pegou também, lê da forma como ele escreveu em inglês. What about risk analyzing when you have resource or material supply constraints, using RCP instead of standard CPM? Eu represento direto no modelo, né? Essa questão de você ter um evento de ter uma falta ou redução de produtividade ou indisponibilidade de recursos, né? Eu coloco dentro da variação do modelo direto, assim, acaba sendo considerado no modelo, né? Vai refletir um aumento de duração em função do, não só, assim,
A questão toda é você fazer o planejamento com o recurso. Se você tiver essa informação, entra, por isso que é muito a qualidade da análise de risco, ela está muito em cima da qualidade do planejamento. Se você tem essas informações disponíveis, as ferramentas estão aí para te ajudar a modelar essa variabilidade ou indisponibilidade de algum tipo de recurso, né? Você precisa... E aí também tem que avaliar, por exemplo, algumas coisas que você vai ter que fazer uma análise em separado, né? Uma análise construtiva, por exemplo. Né? Você tem um tipo de... Já passamos por uma situação dessa. Você tem alguns guindastes que são únicos no mundo. Então, você tem que considerar a tua janela de tempo. Então, como é que você vai representar isso no teu cronograma? Né? Você vai ter que fazer algum modelinho um pouco diferente. Mas, assim, é muito em cima da qualidade da informação que você vai ter já no planejamento. Não vejo, assim, obviamente que a gente tem que ser aderente à realidade, ou pelo menos o mais aderente possível, né, na hora de fazer a análise de risco. Então, se o teu planejamento não contempla isso, você realmente não vai obter resultado que seja coerente. É o que eu estava falando do garbage in, garbage out. Né? Wow, do you want to comment something? I think that an example that I can give that I think is also perhaps something that you might think about is that resource constraints work both ways, not just negatively but positively. So as an example, working with a big infrastructure construction project years ago, they were operating a just-in-time supply system, and they didn't bargain for the project running early, and they were missing a supply of steel that took an extra, they were about 6 weeks early on the project, and then they had to stop because there was a bunch of steel arriving 6 weeks later, and there was no way they could speed it up. And they said in retrospect, they realized they should be planning for early finish as well as late finish. It's one of the problems with, particularly with resource supply chain, those kind of things. We've learned from the Japanese model of just-in-time supply chains. Lean manufacturing has seeped into projects, and it means that we have no scope for taking advantage of the good things happening. And I think as project managers, program managers, we should be starting to think about that a little bit more as well. Because they did say, of course, it costs to buy things early, it costs to store it, you've got to look after it, the security issues, there's all sorts of factors, you have to weigh all those things up, but they severely regretted that. Obrigado. Só registrando aqui que a pergunta, eu tinha visto aqui o nome só o sobrenome Posse, mas ele me falou que é o Marcos Posse, do Rio de Janeiro, que fez essas perguntas. E ele comentou aqui para você, o Braga, que realmente os guindastes que você mencionou são um desafio grande dele. Então ele agradece aqui a sua resposta. O Mamute, coisa parecida que a gente usou para essa torre de 200 metros de uma vez só. Mas é interessante isso, né? Entra aquilo que eu estava falando da questão da oportunidade, né? Você olhar o projeto e aplicar técnicas construtivas que otimizem prazo e custo, né? Então, ao invés de construir uma torre de 200 metros em pé e ir construindo aos pouquinhos, ela foi toda construída deitada, só que aí teve que pegar esse recurso especial, então era um risco, né? Você casar a agenda, que é coisa de meses para montar o guindaste no canteiro, tem que ter todo um espaço físico para poder montar o canteiro, e ele pega aquela torre de 200 metros, levanta e ergue de uma vez só. Né? E a questão da dificuldade técnica também, né? De deixar a base e encaixar a torre, né? Numa tentativa. Né? Então, esse tipo de coisa, assim, às vezes é um pouco complicado você simular diretamente no cronograma. Você vai ter que fazer um plano de execução e depois, definido esse plano,
trazer esse plano para dentro do cronograma, né? Então é um pouquinho mais trabalhoso, mas no final da história tem que estar dentro do pacote que você vai fazer o gerenciamento de risco. Perfeito, muito bom. Tem uma pergunta mais aqui do Sérgio Cruz, que vai de encontro a uma pergunta que eu já estava separada minha para fazer para vocês, em especial. Eu queria ouvir também a opinião da Val, né, em termos aí, como é que ela vê isso globalmente, mas eu sei que é uma questão muito nossa aqui no Brasil, exatamente de processos na administração pública, que são a questão dos aditivos contratuais, né, e a gente mitigar essas questões de aditivos contratuais. E eu sei que no caso aqui do Braga, ele trabalha nesses grandes projetos com muitos fornecedores, né? E ele tem que estar verificando essa questão de riscos de aditivos contratuais. A pergunta aqui do Sérgio Cruz é essa: como se fazer da utilização do gerenciamento de riscos e suas reservas emergentes no âmbito de projetos públicos? A lei brasileira abre espaço para a sua utilização na construção dos orçamentos e cronogramas dos projetos como base para assinatura de contrato. Poderia ser utilizado para diminuir termos aditivos recorrentes em contratos e licitações? Essa é a pergunta dele, principalmente dentro do tipo de trabalho que você faz. Então, a lei das estatais, ela prevê, né, até era um acordo do TCU, a consideração da matriz de risco, né, que na verdade é um documento em que você vai registrar quais riscos você está transferindo para a contratada, né? E obviamente, se você ele serve para mitigar futuras disputas, porque você já está antecipando, né, na assinatura já tem uma accountability definida, né, de quem vai ter que pagar por ela, né? Mas o importante aí não é só sinalizar isso, né? É entender como isso agora é parte do escopo que a proponente vai fazer. Então você tem que estimar também quanto custa isso. Então, aquele risco, mas você tem para entender, vamos dizer assim, se ele se materializar, quanto que você teria que pagar, né? E ok, resultado para você. Só que como você está de certa forma, você está de novo não tem prêmio, você está pagar qual o valor razoável você da perda de um determinado bem, né? Na linha do seguro de carro, você pode fazer um valor mais alto mais por aquele carro. Só que você tem que lembrar que você não está fazendo só o seguro do carro, você está comprando uma unidade mais o seguro do carro. Então, isso aí tem que ser previsto na sua estimativa interna, né, de que você vai estar pagando, mesmo que você não está pagando o P90, vamos dizer, daquele risco específico, mas é um valor. Você está... Boa noite. E ela necessariamente vai também colocar isso no orçamento dela, né? Então, acaba sendo, no caso de uma licitação, né, a empresa que tiver maior capacidade ou quiser assumir mais risco e vai fazer todo o orçamento, incluindo esse risco, num preço mais competitivo, acaba levando vantagem, né? Mas a ideia realmente é